Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje então na nossa sétima transmissão, dia 7 de janeiro de 2026, vamos lá para a nossa leitura. Agradecendo antes a todos os inscritos no canal, gratidão profunda a todos aqueles que estão aqui. Inclusive aqueles, que estão vendo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia, o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais? O convite para englobar isso é necessário, portanto, contemplar a saúde em todos os aspectos, porque como nós podemos manifestar o amor, o tão falado amor, que por ora banalizado e por ora romantizado a paixões mundanas, e no fundo não é isso. O amor, num sentido de questão, vamos até poder colocar assim, religiosa, já foi dito como amor ágape, e independente da nomenclatura que se dê a ele, eu continuo dizendo o seguinte: cada qual vai sentir o amor de uma forma, e é imprescindível que a gente sinta no mínimo respeito. Sem respeito não há amor. Então, meu convite de vamos ver quem ama mais não é a nível de uma competitividade. E se assim podemos considerar, ele só depende de nós. É autorresponsabilidade. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é saúde genuína, em todos os aspectos. Então, eu, como fisioterapeuta e terapeuta, reitero constantemente: não tem como observarmos o humano fora da integralidade do ser. Então, quando estamos, sim, em equilíbrio entre todos os variados aspectos, o nosso corpo demonstra saúde, vigor. E a nossa vitalidade depende disso, dessa harmonia. E por mais que a princípio você não perceba que está adoecido de alguma forma, eu digo o seguinte: basta olhar ao redor do que lhe acontece, do que chega até você, dos seus conflitos, daquilo que ainda não está, entre aspas, 100%, que a bem da palavra jamais vai ficar. Mas num modo assim bem simples de observarmos. A pergunta também pode ser a seguinte: a sua vida, ela está plena? Ou então, há algo que se melhorar? Elaborando melhor essa pergunta é isso. Porque dependendo da nossa honestidade, humildade e gratidão a Deus por tudo que acontece, podemos sim vivenciar esta plenitude. Claro que sim. Aliás, almejamos é isso, harmonizando constante para que não tenhamos que reclamar, de coisas que nos acontecem, ou para que não tenhamos que demorar demais nos sofrimentos que as dores, como campainha, nos trazem a esclarecer, a resolver, a obter o aprendizado válido, né? Então, a pergunta também pode ser essa: vamos ver quem ama mais? Há o que se melhorar na sua vida? Pois se somos detentores da consciência de que Deus está dentro de nós, nós sempre podemos o nosso melhor. Não no sentido de ficarmos ali procurando pelo em ovos, né? É assim que se diz? Não nesse sentido. É no sentido de aguçarmos cada vez mais a consciência ao nosso entorno. E tomarmos a consciência não só corporal, de meditarmos constante, igual o convite de ontem trouxe, de respirarmos de vez em quando, de deixar com que a conexão divina se faça mais presente em nossa vida, para vivermos de fato esse presente. Porque o humano, ele muitas vezes adoece e só vai adoecer no corpo físico quando ele já está adoecido a outros âmbitos. Então, os corpos mais sutis, que são os outros 6, eles adoecem sim primeiro, antes do corpo falar, né? Então, uma vez que isso ocorre, alinharmos com a nossa presença divina eu sou, ou seja, com Deus, a vontade divina dirigindo a nossa vida, é justamente não fazer como um ego pueril que de vez em quando recorre a cobranças ao externo, a cobranças a Deus, a reclamações, a críticas, a julgamentos, a condenações, a sectarismo, fanatismo, fundamentalismo, separação,
propriamente dita de Deus, seja no que chega do externo, propriamente nas coisas, nos conflitos que acontecem, ou no outro, Deus no outro. Porque todas as vezes que alguém manifesta, consegue viver ao invés de sobreviver, e ele vai se tornando um humano melhor, na verdade, o ser que tem ego, ele sucumbe a isso. Essa visão não lhe é grata, porque ele pensa, o outro conseguiu, e aí arruma meios para se separar dele. Então, quantas vezes uma pessoa, ela deveria ser admirada, e ao invés disso a gente maltrata ou critica? Mas acredite, tudo que você faz ao outro, no fundo você está fazendo a você. E aí, é diante desses comportamentos, se eles continuam repetitivos, consolida muitas vezes tudo aquilo que você é por dentro, né? Consolida, ressalta estes defeitos. Vamos lá para uma das primeiras leituras aqui, né, de janeiro. Ao invés de você deixar com que a inspiração ao próximo, ao que ele faz de melhor, possa te auxiliar em adquirir as suas próprias virtudes, adquirir seus próprios atributos, a colocar seus talentos em prol do próximo. Então, essa introdução sempre é válida, de acordo com os insights aqui, os quais eu recebo, e válido também porque, no sentido da palavra, eu acredito que não há ser humano que não precise disso. E mesmo quando a gente acha que não precisa, né, quando nós estamos senhores de si, a autoconsciência, ela diz justamente respeito a isso. Não tem ninguém vivendo 100% do consciente. Então, naturalmente, se regidos estamos pelo inconsciente, que prepondera 95% das nossas vivências, sim, porque achados científicos concluem que por atividade... Pessoal, me desculpem, estou ficando rouca. Então, achados científicos dizem que 5% do que fazemos é consciente. Ademais, está aí para o inconsciente coordenar. E se o inconsciente coordena, já diz a palavra, você não tem ciência disso e, portanto, desenvolve ali um emocional que num dado momento ele pode, vamos dizer assim, aparecer em reações perante o que lhe acontece na vida diária. Então, esse chamamento para o autoconhecimento é válido para todos. Eu diria que o único que não precisaria estar ouvindo isso seria Jesus. Fora ele, todos nós. Isso porque, justamente aqui citado o Mestre Sananda, né, Yeshua, Jesus, nosso amado Jesus, que foi o exemplo maior, tornou-se único com Deus e nos mostrou, ao despojar das questões do próprio ego, como deixar, né, a cruz pesada, mas contemplando tudo aquilo que era messe de amor manifestada na vontade divina que tomou conta dele 100%. Consciencialmente 100%. Jesus veio mostrar. E mais do que isso, qualquer hora dessas eu farei um vídeo para o canal falando sobre a auto-outorga de Mestre Jesus. O livro de Urântia, inclusive, fala sobre isso. A auto-outorga é no seguinte sentido. Mestre Jesus, ascendido já era, né? Então, ascendido, vamos melhorar essa palavra, ele já era ascenso. Naturalmente, inclusive, dispensador, né? Regente do sexto raio, que é o raio da grande fraternidade branca, que está constantemente nos inspirando, né? Emanando, né, através desse raio cósmico, virtude e sabedoria, virtudes e atributos que contribuem para que a gente desenvolva o amor, e mais do que o amor incondicional, né? Ou seja, a gente não coloca condições para amar, portanto a gente não cria expectativa. Quando nós nos doamos, simplesmente a gente faz porque quer e não escolhe fazer
a gente sente o chamado, se estamos vivendo o presente e amamos. Estou falando que isso é fácil? Não, mas é totalmente possível. E se você não toma consciência disso a nível mental, quiçá torná-lo possível na sua vida. Então, sim, mais do que amor incondicional, o Mestre Jesus mostrou com maestria conectar-se com o amor do Pai, portanto, ao âmago, no que nossa compreensão é capaz de entender. E, naturalmente, mais do que amor incondicional, foi um amor em devoção, pois o sexto raio é misericórdia e compaixão pura. Ele, sim, desvela aquele amor que a gente nem sequer faz noção. E o que é esse amor devocional? É justamente deixar o Pai tomar conta de você. Em outras palavras, é deixar Deus atuar na sua vida constantemente. E eu digo, permita-se questionar isso mesmo hoje. Deus está tomando conta da sua vida? É até um tanto difícil tentarmos explorar isso, porque o ego, ele fica doido quando imagina que ele está ali dividindo espaço com Deus. Tem pessoas que inclusive chegam a exprimir isso diante de questões que estão aí até a nível histórico. Então, nós sabemos muito bem que o humano, dado a paixões, ele está inclusive bem mais distante de viver estas questões da vontade de espírito, ou seja, deixar Deus atuar, ativando a sua centelha divina constantemente. E mesmo que não de modo constante, tem gente que ainda nem sequer almejou esse vislumbre. É fácil? Não. Por isso que a vitória é melhor ainda. Então, quando você começa a querer despertar, você entende que está chegando porque vai deixando Deus atuar e confia em tudo. E acreditem, é possível confiar em tudo. Você confia, até mesmo a ponto de quem não está na mesma regência entender que você está se colocando mais do que a serviço, no que compreende aquele que vive o presente, mas está se colocando em perigo. E não, né? Você não está se colocando a perigo quando confia em Deus, que Ele te guarda, porque Ele, atuando em ti, Ele sempre vai acelerar os processos de você compreender que está simplesmente vivenciando o presente. No presente, no dado momento, você consegue sempre o seu melhor. E você recebe, inclusive, livramentos, milagres, graças que talvez a princípio não enxergue, mas que um dia você faz uma retrospectiva e compreende. Então até aqueles, né, que dizem que tudo é místico, porque no fundo não é. É tudo científico, é tudo neurofisiológico, é tudo neurocientífico, é tudo metafísico, é tudo geometria sagrada. Então vamos lembrar, pois se somos energia, né, a energia elétrica do pensamento e a energia magnética do coração, o tempo todo, doa, recebe, doa, recebe. Quando você fecha essa fluência, você tem uma assinatura, uma frequência vibracional. E essa sua frequência vibratória, a sua assinatura, ela compreende proteção genuína, de no mínimo, né, um arcanjo Miguel. Isso para além daqueles que não compreendem o que eu digo, ou que tampouco tenham isso como fé ou crença, e tá tudo certo. Porque aquele que torna-se uno, né, um Jesus, um Miguel, que na verdade é fractal, né, divino, os dois unificando-se, eles naturalmente protegem todos os humanos, né, que tenham a centelha divina. Promove essa proteção, por mais que a pessoa não saiba, porque eles já não têm o quê? Ego. O ego é dado ao humano, vir fazer aprendizados para evoluir moralmente aqui na Terra. Então, esses seres arcangélicos, né? Um ser como o Mestre Jesus, que já é um criador de planetas, que já é um criador de almas, ele faz a sua auto-outorga, dando para nós o melhor exemplo. E eu te pergunto, ele devia alguma coisa?
eu acredito que Jesus já veio sem dever nada a nível de aprendizado. Sim. E ele simplesmente vai lá, faz a sua lição de deixar o exemplo, né? Então, para ele é algo mais profundo. Ele não veio apenas experienciar na carne, né, as emoções que o humano vive aqui. Ele veio dizer: olha, isso é possível. E ele, como sendo, portanto, um criador de almas, né? Um criador planetário e que toma conta não só do planeta Terra. Ele vem e faz sua auto-outorga. Seria o mesmo que dizer: eu sou o padeiro e eu não só vendo pães, eu tenho que comê-los, eu tenho que atestar que é comestível. Então, né, um exemplo didático: Jesus vem e faz sua auto-outorga. Ele fez sua auto-outorga 7 vezes, não foi só aqui no planeta Terra. E acreditem, ele demonstrou por A mais B, ficou um tanto aqui conosco, justamente para que nós possamos nos espelhar nele constantemente. E eu digo, para você que já tem como efeito aí da sua vida cotidiana, fazer aquilo que é similar a escassez, pequenez ou até mediocridades, hipocrisias, que muitas vezes a gente acha ruim, um humano que iniciando aí o seu caminho de despertar, fala de Deus ou de Jesus, e lhe causa alguma revoltinha por dentro em alma. Mas essa pessoa, ela justamente está pronta para constantemente falar mal de si mesma. Ela denigre, né, a sua presença eu sou. Ela fala mal da sua presença eu sou constantemente. Onde diz, eu sou, eu sou, e coloca só coisas ruins após a frase. Então, boas práticas dizem respeito a isso. Hoje, então, para não estendermos mais do que o necessário aqui, conforme inspiração, e eu vos digo, sempre obedecerei a essa inspiração. Isso aqui é viver o presente. E se deixar perdido, ou se for racionalizar, eu deixei de viver a âmago o meu aspecto em sentimentos, de coração aberto, não de emoções. As pessoas confundem muito isso, né? Puramente emoções fugazes. Pelo contrário, sentimento genuíno que atrai, né, através das portas da gratidão, graça e misericórdia constante. É esse. É o viver o presente. É o viver o momento de agora. Pois a gente só tem agora. Inclusive o agora que eu acabei de falar nesse dado momento já tornou-se passado. E você quer dar ao luxo de perder sempre este bom ensejo de viver toda a fluência do sentir? Então, mais do que mente, nós não somos só um corpo mental, vamos lembrar? Somos um corpo emocional. E o humano é regido por isso aqui na Terra. Então, quanto mais relevantemente nós damos conta de emoções não benevolentes e as transmutamos, transformamos, porque também é energia, em energias benevolentes. Se nós damos essa transformação, um cheque aí já foi feito, um ok realizado, lição aprendida, você não volta para essa prova. Então, naturalmente, resolvida uma emoção primitiva, não significa que você não vai sentir ela mais. Por exemplo, de emoção primitiva, um ódio, né? Tristeza. Tá, tristeza. Quem não sente tristeza? Gente, sentiremos tristeza ao longo de nossa vida, iniciando o caminho do despertar ou não, mas saberemos harmonizarmos diante destas sensações, ao invés de colocar a cargo do outro, né? Culpar o outro, culpar Deus por nossas tristezas. Muito pelo contrário, nós valorizaremos essa tristeza. Então, de um modo extraordinário, compreenderemos que nada existe para causar ou manifestar algo ruim. Isso é escolha nossa. Então, o observador colapsa a função de onda, a qual ele já consegue ser. Eu só vou receber aquilo que eu sou. Então, portanto, no lema aí, né, de uma das minhas professoras, quanto menos eu sei, mais eu sou. Iniciando a nossa leitura, afaste-se de pessoas negativas. Evite pessoas com pensamentos negativos. Não permita que o pessimismo delas contamine você. Como diz a pensadora Yara Uchoa Barreto,
Mude a sua sintonia, atraindo para o seu convívio as energias poderosas do universo. Conecte-se com o bem, com a luz e com o amor. Cerque-se de pessoas que o impulsionam ao progresso. Pessoas negativas são sugadoras de energia e sempre tentarão lhe atrair para a mesma vibração em que vivem. Elas sempre têm um problema para cada nova solução. A frase célebre "está difícil" é constante no vocabulário do pessimista. Quando você se afasta de pessoas complicadas, até a sua saúde mental melhora. Para se afastar, não é necessário ser grosseiro. Apenas saia de cena e crie novas amizades que prezam por desafios e vitórias. Então, pessoal, que bela leitura. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026. Afaste-se de pessoas negativas. Pessoal, isso é muito importante. Inclusive, nos livros de Joseph Murphy, de Bruce Lipton, propriamente o Hélio Couto e vários outros autores, né? Napoleão Hill, sempre eles trazem essa questão que é fundamental. Assim como aqui sempre lembrado e explorado, como meu caminho é sobre saúde em todos os aspectos, naturalmente temos que nos lembrar que somos genuinamente um ser de pura energia, somos substância atômica, somos poeirinha cósmica, estelar. Então, se tudo é energia, manifestado está em nós aquilo que nós, vamos lembrar? Acreditamos, vai regir os pensamentos, que nossos pensamentos vão regir nossas emoções, que nossas emoções vão regir a energia que vai e volta e obtemos mais do mesmo manifestado numa materialidade e manifesta estar, fazemos isso inclusive com o nosso corpo. Então a beleza, né, aquela qual nos convém apreciar, não é só uma beleza estética, ela é a beleza que emana de dentro para fora, né? Então hoje o povo tem romantizado doenças, tem romantizado inclusive a própria obesidade, e também não estou falando mal de obesidade. Aí, ó, o crivo de não entrarmos no telefone sem fio. Muito pelo contrário, estamos aqui justamente para amar aqueles que desejam muito sair da obesidade, porque a obesidade nada mais é do que algo que ali, ó, está profundo a nível de traumas, né? Então, muitas vezes, pessoas vêm obter um sucesso em determinada área e identificam que se elas estavam fora do peso, até isso elas promovem em suas vidas, né? Melhorar, inclusive a nível visível do organismo físico, né? Da sua fisiologia básica. Então, naturalmente, se você fica próximo a pessoas que só reclamam, essas pessoas estão deixando claro que não identificaram a solução, que é própria delas, pois as emoções são delas. Se elas não resolverem, quem vai por elas? Ninguém. Escuta bem, eu como fisioterapeuta e como terapeuta sempre digo aos pacientes, em qualquer aspecto que ele me procurar, tem uma parte que eu faço, que são as técnicas, e faço porque sei que dão certo, mas você deve deixar. Tem uma parte que é só sua, ninguém jamais fará por você, que tem aí a ver com tal livre-arbítrio que Deus deu, que é desenvolver as suas emoções. Então, para uma técnica específica, onde nós tiramos algo não muito bom da vida da pessoa, entre aspas, tá? Ela, na autorresponsabilidade, na equivalência que lhe é própria, trata as emoções concernentes àquilo. Se você não trata as emoções daquilo que foi sim tratado, fora da autorresponsabilidade, não há verdades que prima a pessoa desenvolver suas próprias catarses e que, em outras palavras, seria essa limpeza, deixar manifestar esta purificação, ou seja, você vai despojar de si mesmo. É fácil, fisioterapia, terapia, seja lá qual tratamento na área da saúde você for fazer? Não, mas é totalmente possível e é simples. O que é simples não é fácil, nem sempre, né, pessoal? O que é simples será fácil, mas se é simples, basta você dar o primeiro passo, saia da zona de conforto. Identifica que com autorresponsabilidade, você vai pensar, nossa, realmente, isso aqui agora cabe a mim? Desenvolva essas emoções, mude elas, transmute-as, senão você não transmuta a energia que está chegando.
senão você não transmuta dor em amor, senão você não é capaz de transmutar doença em saúde. Então você pode estar aí, ó, tomando o melhor remédio do mundo, não vai adiantar. Você pode estar com a melhor equipe de base para te auxiliar, não vai adiantar. Você pode estar com o melhor... Desculpa, pessoal. Você pode estar com a melhor equipe, seja lá qual for. O educador físico, o fisioterapeuta, terapeuta, enfim. Gente, seu barbeiro, sua manicure. Se você não fizer sua parte, o profissional não faz a parte dele, né? Ou ainda que a parte dele seja a primeira, você ainda vai falar mal da parte dele, porque você não vai dar conta de tratar a sua. E lembremos, quando a gente está adoecido de emoção, naturalmente a gente sempre procura alguém a quem culpar. Isso significa, no mínimo, que é maravilhoso. Você tem culpa dentro. Então, que tal começar a tratar estas culpas? Será o que dentro de você tem desenvolvido aí? Autoculpa, autojulgamento, autopenitência, autossacrifício. Não há necessidade disso. Então, vamos tratar estas crenças que já estão limitando, sabotando você viver o melhor lado da sua vida? É sobre isso. E para reflexão também aqui nessa leitura, quem nunca, né, gente, nesse ano de 2025 se separou de algumas amizades? E 2024, 2023, vamos fazer uma retrospectiva? Aquele que justamente está conectando aqui comigo nesse vídeo e quer, né, procura um despertar genuinamente, não só da boca para fora. Ele tem se separado, ele tem feito umas troquinhas aí, né, de amizades, porque, naturalmente, só pessoas com substância, aquelas as quais afinizam com você, é que devem continuar no seu entorno. Você precisa maltratar? Não, aqui foi enfatizado e eu aqui ressalto, jamais maltrate alguém. Se não, simplesmente só para e pensa, é sinal de que a pessoa é que se livrou de você. Se você está no contexto de ter se separado de algumas amizades, é porque, quem sabe, não foi você que favoreceu a vida dela. Naturalmente, comumente, também a sua. Porque muitas vezes, né, aí na personalidade do ego, né, no estrelismo, muitas vezes a gente associa o lado pior ao outro. Mas que tal parar para pensar justamente agora? A essência está aí. Não perca esse momento. Olha o que eu disse. Se você ainda é perturbável, se você ainda culpa, julga, espelha, projeta suas questões no outro e vê sua coisa ruim com o outro, naturalmente, isso é desenvolvimento próprio seu. Isso é quem você consegue ser. Então, vamos ser humanos melhores? Naturalmente, as boas amizades virão. Então, quem sabe, foi você que deu alívio para o outro, tá? E é necessário fazermos a nível de autorresponsabilidade, essa introspecção, essa reflexão. Então, é isso. Afaste-se de pessoas negativas sem maltratá-las. Se você maltrata, significa que o lado negativo é justamente você. Então, para aquele que já está pronto, né, e demonstra que realmente deseja despertar e, portanto, um ser desperto naturalmente, ele só vai para onde ele sente que deve, sem denegrir ninguém, sem prejudicar ninguém, sem fofocar, sem criticar, tá? E o que se vê por aí? Faça um exame, pessoal, porque às vezes eu me sinto um ET, né? Isso acontece com todos vocês? Se sim, comentem aqui comigo. Se vocês tiverem essa dança das cadeiras, né, nesses últimos tempos, naturalmente, né, eu acredito que a grande maioria sim. Então, comentem aqui comigo, será uma verdadeira satisfação. Estejam sempre à vontade aqui no meu canal, no nosso canal. Então, vamos ver quem ama mais? E hoje, manifeste o seu melhor. Então, retratando aí estas questões, se afaste do lado negativo do outro. Se você já está pronto para afastar do outro que estava sendo negativo na sua vida, uma ótima notícia. É sinal de que você já identifica essa negatividade. Então, você não está dando aí vazão aos ensejos externos. Você tem autorresponsabilidade de entender que tudo parte de você, né? E com primor, você se muda, você não muda ninguém.
e naturalmente, né, vai consolidar algumas separações. Isso até mesmo a âmbito familiar. Mas não fiquemos tristes, tá? Porque, conforme dito, não precisamos maltratar ninguém. Pelo contrário, a gente só ensina pelo exemplo. Então, fica na sua, converge essa sabedoria em sabedoria de fato, como? Praticando, seja um humano melhor. Assim você vai poder servir de inspiração para aquele que tem você, como, por exemplo, inimizade, ou inimigo, ou adversário. Então é isso, que você prime por isso, né? O que é? Eu sou o que eu sou. Então começa a falar agora mesmo. Vamos recitar aquilo que o mestre dizia, inclusive quando ele estava cansado daquelas energias perturbadoras do entorno, mas como ele era amor puro, ele só ia para o Pai, né, lá para o Monte das Oliveiras, meditar o que fazer, pois o humano, repito, que está aí de fato nesta senda evolutiva de querer se melhorar, se aperfeiçoar, e tem consciencialmente isso, que não adianta culpar, falar, reclamar de ninguém, tudo depende dele. Essa é a maior das boas notícias. Se depende só de você, deixa Deus atuar na sua vida hoje. E mais do que conferir reflexão às pessoas que não estão mais juntas de você, aproveita e encaminha esse vídeo para elas. Então comenta no vídeo, compartilha, ative o sininho para receber mais vídeos do canal, né? E mais do que isso, ainda faço um outro convite. Deixem Deus atuar na sua vida hoje. Façam algo impensado. Não na loucura, tá, pessoal? Vamos aqui usar o crivo da misericórdia maior, que é estarmos sãos de consciência, né? Sãos. Se a sua consciência é sã, não vai fazer coisa precipitada, né? Então, cuidado com o telefone sem fio. Eu falo algo e você aí vai conseguir acoplar conforme bagagem própria. É similar, né? Então, sim, a gente tem até essa autorresponsabilidade. Porque aqui, genuinamente, do meu coração leve, eu falei o que é bom. Então, se a pessoa tem por entendimento distorcer, tá tudo certo, não vou culpá-la por isso. Cada um tem seu tempo. Mas ela se utiliza do melhor. Porque, afinal de contas, sabe um escaneamento que é feito constantemente? O de Deus dentro de nós. Que mesmo não deixando ele atuar em nossa vida, ele sempre estará em nossas consciências. Então, sim, quando você usa o coração, já é um projeto de deixar que isso seja similar à consciência. Porque Deus, por mais que você saiba que Ele está dentro de você ou não, Ele está, acredite. E é a sua consciência que vai te colocar no céu ou no inferno, que te compete o merecimento. Então, que saibamos, né, fazer cada vez mais por merecer. Servir atuando para Deus aqui na Terra. E mais do que isso, o lema de Dr. Bezerra de Menezes, né? Servir para merecer e merecer servir cada vez mais. Então é isso, né? Finalizando aqui com essa doce presença. Gratidão a todos que aqui estão. Então, muito amor e muita luz, muita saúde e vigor a você e a todos os seus. Como sempre, gratidão profunda. Namastê.